Congresso Nacional discute a suspensão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que redistribuiu o número de deputados por estado. O tribunal fez a redivisão baseado na mudança do número de habitantes ocorrido nos estados. Assim, 5 estados ganharam cadeiras na Câmara, principalmente o Pará, que aumentou sua bancada em 4 deputados. Mas 8 estados viram suas bancadas encolher. Paraíba e Piauí perderam 2 parlamentares e os demais 1. O TSE fez a redivisão baseada em permissão constitucional e também alterou o número de cadeiras nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. As regras deveriam valer já para 2014, mas um projeto vindo do Senado pode suspender a medida. Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são os deputados Zequinha Marinho, do PSC do Pará, cuja bancada passou de 17 para 21 deputados, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, que perdeu 2 deputados e ficou com 8 integrantes. Deputados, as bancadas aumentam e diminuem. Os estados que ganharam deputados são a favor da decisão, os que perderam são contra, mas a questão, obviamente, não é só quem ganhou ou quem perdeu. E eu gostaria de saber a posição de cada um do porquê os senhores são a favor ou contra a suspensão da decisão do TSE. Começando pelo deputado Zequinha Marinho, do Pará, que ganhou 4 parlamentares. É interessante observar que aqui é a casa da representação do povo, né? Então, o estado com população maior, naturalmente, teria uma representação maior, né? O estado do Pará, por exemplo, que desde 1993 tem sido injustiçado na distribuição dessas vagas, porque o Maranhão tem a população menor que o Pará e já tem um representante a mais que o Pará, correto? Naturalmente, é um estado que cresce muito, que tem uma mineração pujante e outras atividades econômicas, e muito espaçoso, muito bom de morar também, atrai gente de tudo quanto é canto do Brasil. Então, o Pará hoje é um estado de 8 milhões de habitantes, né? Naturalmente, o tribunal, ainda com dados de 2010, não fez nada mais do que o que deveria, corrigir a injustiça cometida no passado, dando uma atualizada nisso, assim como aqueles estados que cresceram, digamos, um pouco mais. Lamentavelmente, como você tem um fator limitador, não pode passar de 70 e nem pode ficar menor que 8, essa equalização termina, digamos, tirando uma ou duas cadeiras de um estado ou outro para poder agasalhar todo mundo. Mas é justo, correto, primeiro, é constitucional, segundo, a lei complementar de 1993 dá ao TSE essa liberdade e esse poder de ação. Deputado Marcelo Castro, do Piauí, que perdeu 2 parlamentares, sua bancada perdeu 2 parlamentares. Por que o senhor é contra ou é a favor da suspensão da decisão do TSE? Bom, nós somos a favor da suspensão da decisão do TSE, por várias razões. Uma delas é porque os cálculos aritméticos que foram feitos pela ministra Nancy Andrighi foram totalmente errados. Ela usou o Código Eleitoral, que não tem nada a ver com representação dos estados, para definir quantos deputados cada estado teria, que é uma coisa completamente esdrúxula e anômala, porque essa regra do Código Eleitoral, na verdade, é uma esperteza dos grandes partidos em detrimento dos pequenos partidos. Eu vou dar um exemplo aqui, rápido, que a população vai poder entender. Se num determinado estado, um partido pequeno tiver 300 mil votos e o quociente eleitoral for 200 mil, então 300 dividido por 200 dá 1. Esse partido pequeno faz 1 deputado federal e sobram 100 mil votos. O partido B, que é um partido grande, fez 1.000.001 voto. Como o quociente eleitoral são 200, 1 milhão dividido por 200 dá 5. Então, o partido grande, o partido B, fez 5 deputados federais e sobrou 1 voto. A próxima vaga de quem é? Ora, todo mundo que está ouvindo está vendo que a lógica diz que é do partido pequeno, que sobraram 100 mil votos. Mas por essa regra anômala, injusta, esperta, a vaga próxima é do partido grande, porque é
é feito pelas maiores médias. Então, pega 1 milhão, divide por 6, 5 mais 1, 6, dá 166. E 300 dividido por 2, porque como tinha feito um para ver se faz o segundo, mais 1, 2, 300 dividido por 2 dá 150. 166 é maior do que 150. Quer dizer, o partido grande, que só teve um voto de sobra, faz a próxima vaga. E o partido pequeno, que teve 100 mil votos de sobra, não faz a próxima vaga. Então, esse critério ela usou para mensurar as bancadas do Brasil. Nesses cálculos errados, anômalos, esdrúxulos, não sei onde foi que a ministra Nancy Andrighi estava com a lógica nessa hora. O Piauí perdeu uma cadeira, o Amazonas perdeu uma cadeira, o Rio Grande do Norte perdeu uma cadeira, Alagoas perdeu uma cadeira, Espírito Santo perdeu uma cadeira, ou seja, os estados pouco populosos perderam cadeira em detrimento dos estados mais populosos. Para ver o absurdo disso, para o Piauí e Alagoas mandar um deputado federal para Brasília, pelos cálculos da ministra Nancy Andrighi, nós precisaríamos de 390 mil habitantes. Para Minas Gerais, que é um estado muito populoso, só precisaria de 355 mil habitantes. Ou seja, Minas Gerais precisa muito menos habitantes para mandar um deputado para Brasília do que o Piauí, do que Alagoas, o que está completamente contrário ao espírito da Constituição. O que é a Constituição brasileira? Que os representantes dos estados sejam proporcionais às suas populações, desde que nenhum estado tenha menos de 8, nenhum estado tenha mais de 70. Ou seja, o estado que é pouco populoso, pela Constituição, ele é beneficiado. Por exemplo, se nós fizéssemos uma regra então, desculpe interromper, deputado, mas o deputado Zequinha Marinho falou da regra constitucional. Nenhum estado pode ter mais de 70 ou menos de 8. Agora, essa limitação já não provoca injustiça para os estados mais populosos? O espírito da Constituição... Só citou Minas, que é uma imensa população. O espírito da Constituição é ter um piso e ter um teto. Para nenhum estado ficar com pouca representação, por exemplo, Roraima. Se nós aplicássemos a regra de 3 direta, Roraima só teria um representante federal. Então, Roraima teria 3 senadores e um deputado federal. São Paulo teria 110 deputados federais. Mas o que é que quis o Constituinte? O Constituinte quis exatamente privilegiar os estados menos populosos e não deixar uma supremacia dos estados mais populosos. Mas, deputado Zequinha Por isso Marinho, criou um piso, criou um teto. Isso não é injusto? Não. Eu entendo que não, porque, por exemplo, esses estados menos populosos, a carência, a dificuldade, a qualidade de vida é muito mais complicado do que em qualquer um outro estado com uma população como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. E é aí que a justiça é feita, porque à medida que esse estado tem uma representação razoável aqui dentro, isso significa mais poder político, isso significa mais canalização de investimento, de recursos, para poder subir um pouco a condição de vida nesses estados. E nós temos, por exemplo, Roraima, igual está sendo citado pelo deputado Marcelo, né, é uma situação dessa. Você tem Acre também, que tem dificuldades, você tem o Amapá, que é vizinho do estado do Pará também, que é pequeno, precisa se estruturar. Então, o Constituinte não foi injusto, ele estabeleceu o piso e o teto, não é, de modo que equilibra o poder, não é, e dá condições de todo mundo tocar. Agora, se for levar ao pé da letra, quando a Constituição diz que tem que ser em relação a essa divisão pela população, aí a matemática muda. E aí sim os pequenos são prejudicados. Mas o poder é exatamente para equilibrar entre a maioria e a minoria, sem que a maioria atropele a minoria. Né? Agora, quando o Congresso... Quando você me perguntou, eu disse uma das razões pelas quais eu sou a favor do projeto de decreto legislativo. Então, deixa eu colocar mais uma pergunta para o senhor colocar as outras razões também, deputado. Quando o Congresso atribui ao TSE esse poder de reequilibrar as bancadas, ele também não atribui o poder de escolher o critério? Pronto, aí é onde está o X da questão. Você foi ao âmago do problema. O que é que ocorre? A Constituição brasileira, no seu artigo 45, parágrafo 1º, diz textualmente
lei complementar estabelecerá o número de deputados federais por estado, proporcionais às suas populações, respeitando o mínimo de 8 e o máximo de 70. Então, lei complementar estabelecerá. Aí, quando isso, a Constituição, estou falando, obviamente, da Constituição de 88. Quando foi em 1993, o que é que o Congresso fez? Fez a lei complementar e, ao invés de estabelecer quantos deputados o Pará deveria ter, quantos deputados o Piauí deveria ter, e todos os estados do Brasil, não quis fazer e passou essa responsabilidade para o TSE. O TSE nunca havia feito e agora fez. Aí veio o voto do ministro Marco Aurélio e o voto da ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE. Mas eles são também do Supremo Tribunal Federal. E o voto dos dois foram contrários a essa resolução do TSE. Por quê? Porque uma resolução não pode sobrepor a Constituição. Então, essa delegação que foi feita do Congresso Nacional para o TSE, dando poderes ao TSE para fazer este ajuste, o que é que diz o Marco Aurélio? Não poderia ter sido feita. Não pode haver essa delegação. Zequinha Marinho, o senhor concorda com o critério da ministra Nancy Andrighi? Do Congresso. A lei não entra no detalhe do critério, apenas fornece parâmetros, né, naturalmente. E realmente tem que ser debatido para ver o que aquilo que o bom senso, né, indica. Mas uma coisa que a gente entende no debate aqui na casa, né, e aqueles que defendem o projeto de decreto legislativo que anula, não é, a resolução, é que toda vez que for atualizar uma bancada, ter que votar uma nova lei complementar. E não é esse o espírito da coisa. Quer dizer, se a lei complementar de 93 não é muito bem trabalhada, não é muito bem clara, não é, ela termina deixando essas situações, esses problemas, essas coisas todas para um debate nessa hora. Mas é importante levar em consideração, não é, o crescimento da população. A população aumentou, os estados que ganharam porque a população cresceu, a população migra, vai de um lado para outro. Não é? Aqui no Nordeste o Ceará está ganhando cadeira, não é verdade? Outros estados, o Paraná está ganhando. Não, o Paraná perde. Está perdendo, mas Santa Rio Catarina... Grande do Sul perde também. Santa Catarina ganha. Não é? Então tem essa mobilidade da população para lá e para cá, termina indicando, mas é um fator que você não tem como sair dele. Não adianta a gente ficar procurando coisas que, mesmo porque o critério está errado, mas o critério eleitoral da eleição também já está errado, se for o caso colocado pelo deputado Marcelo Castro. Não é? Por que se comete uma injustiça desse jeito? Quer dizer, ela seguiu uma prática aplicada pelo tribunal em cima daquilo que já vem sendo feito na distribuição de cadeiras nos parlamentos. Né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta para conversar para saber o que isso significa para os estados. Daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que redistribuiu o número de parlamentares por estado. Nossos convidados são os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Zequinha Marinho, do PSC do Pará. E eu gostaria de perguntar uma coisa para os deputados. O que faz uma bancada? Por que é tão importante o tamanho das bancadas? Porque aqui no Congresso a gente discute temas muito gerais. O Congresso, nesse momento, discute o marco civil da internet, temas que dizem respeito ao país todo. Por que uma bancada federal é tão importante, deputado Marcelo Castro? Porque quanto maior o número da bancada, mais poder político tem esta bancada. Então, qual é a bancada mais... Mas são deputados de partidos diversos, com objetivos diversos. O que uma bancada faz? Quando o Estado está em jogo, não tem a questão de partido. O Estado fala mais alto. Por exemplo, recentemente, todos sabem, eu fui um dos líderes da campanha pela distribuição democrática dos royalties no Brasil. E aí fomos para a votação. Então, lá não estava PMDB, PT, PSC...
não é PTB, não. Estavam as bancadas estaduais. Então, como é que foi a votação? O Rio de Janeiro e o Espírito Santo contrários e o restante do Brasil todo a favor. Por quê? Porque aqui era a representação dos estados. Então, o Zequinha é do Pará. Então, a questão dessa daí une todos os paraenses, todos os representantes, em torno da causa deles, que é justa. O que é que o Pará ganhou nessa redistribuição? 4 vagas. Isso aí é legítimo. A matemática determina que o Pará tenha 4 vagas a mais do que o que tem hoje. Ele passa de 17 para 21. Isso é uma coisa, é um direito líquido e certo do Pará. Ninguém está questionando isso. Nós estamos questionando é o poder disso ser feito por uma resolução do TSE, contrariando a Constituição brasileira, que diz que isso tem que ser feito por lei complementar federal. Eu, inclusive, tenho um projeto de lei complementar aumentando as 4 vagas do Pará. Nós não somos contra isso. No meu projeto de lei está lá aumentando as 4 vagas do Pará. Então, quanto ao conteúdo, nós estamos de acordo. Nós divergimos quanto à forma. Agora, deputado Zequinha Marinho, a gente volta a uma velha questão. Normalmente o parlamento critica muito a justiça, falando que a justiça interfere demais no funcionamento do parlamento. Mas se isso devia ter sido feito por lei complementar, por que o Congresso não faz a sua lição de casa, como fala a justiça? Os ministros vivem falando essa tal de lição de casa. Pois é, mas é porque até o próprio Congresso, né, admite que a lei complementar 78 de 93 é a lei que estabelece normas, regras, né, baseadas na Constituição, para que o tribunal se posicione da maneira como se posicionou. Né? Agora, quando o tribunal faz as contas e esse negócio mexe, tira dali, põe para cá, né, termina dando todo esse debate, toda essa celeuma toda, problema na forma, problema nos critérios, problema nisso, problema naquilo. Porque eu não acho que todas as vezes que for alterar a bancada, nós temos 20 anos, daqui mais 12, 16, 20 anos, tem que fazer uma nova lei complementar, tem que fazer uma com critérios que fiquem permanentes. E se ela for carente de ajuste, que se possa colocar isso, né, e ajeitar essa questão da lei, emendá-la ou fazer um substitutivo, de modo que você forneça ao judiciário a ferramenta através da qual ele vai operar e evite essas interpretações diferenciadas, como tivemos até dentro do próprio tribunal. Existe um critério... Sim. Tem um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte, é o parágrafo 2º do artigo 4º. As atuais bancadas federais são irredutíveis. Olha, não existe um português mais claro do que isso. Então, o que é que quis o Constituinte de 88? É que cada bancada viesse aqui para Brasília, dos estados, fossem proporcionais às suas populações, com 3 exceções. Primeiro, o estado que não alcançasse 8 deputados, teria 8. O estado que ultrapassasse 70 deputados, teria 70. E o estado que fosse diminuir suas bancadas, não diminuiria, porque no ato das disposições constitucionais transitórias diz as atuais bancadas são irredutíveis. Então, em 93, a deficiência, Zequinha, da Lei Complementar de 93 está exatamente isso. Mas a gente iria aumentando o número de parlamentares? O que manda a Constituição, teria aumentado os 4 deputados do Pará, teria aumentado 2 do Amazonas, teria aumentado 1 do Rio Grande do Norte, teria aumentado 2 em Minas Gerais, 2 no Ceará, e não teria diminuído de ninguém. Mas a gente teria mais 11 parlamentares além dos 513 deputados? Porque na Constituição de 88 não foi fixado que o número de deputados era 513. Quem fixou foi a Lei Complementar de 93. Então não seriam 513, seriam mais de 513. Por quê? Porque na Constituinte nós não tínhamos 513 deputados. Mas aí São Paulo tinha 60 deputados, passou para 70. O Tocantins virou estado, ganhou 8 deputados. Somaram tudo, deu 513. Mas a gente vai continuar crescendo o Congresso à medida que cresce a Não vamos continuar. Porque a gente tem um Congresso bastante grande se a gente comparar com o resto do mundo. Não vamos continuar crescendo. Nós teríamos crescido, o problema todo está aí. Nós teríamos crescido, não, nós teríamos feito o ajuste todo em 93, que não tinha fixação. Por que é que o nome é 513? É 513, o número hoje são 513, porque São Paulo aumentou 10 deputados.
o Tocantins entrou com 8. Então, teria entrado mais os 4 do Pará, 2 do Amazonas, 1 do Rio Grande do Norte, e não iria diminuir de ninguém. Por que não diminuiria? Porque o ato das disposições constitucionais transitórias diz que as atuais bancadas são irredutíveis. Falando em bancadas, como fica a posição do Pará agora para a votação dessa resolução? Senhora, essa resolução, a tendência do Congresso é suspender a resolução? Já passou no Senado, mesmo que apertado. Aqui nós estamos trabalhando. Diz que a coisa mais difícil do mundo é a minoria vencer a maioria. Né? Mas é possível. Né? Se a gente não batalha muito nas questões regimentais, nós teríamos perdido, não tinha nem jogado para frente isso na semana passada. Mas conseguimos para lá, para cá, ajeitar. Vamos trabalhar. Nós temos aí muitos estados que não sofreram nada, nem aumentou nem diminuiu. E de repente estão acompanhando a turma que está perdendo. É preciso que a gente converse, se entenda, construa um entendimento e que se estabeleça a justiça, porque, como dizem os nossos companheiros, incluindo aqui o deputado Marcelo, eles não são contra o aumento, são contra a perca. Claro. Não é verdade? São contra a perca. Então, dessa forma, a gente vai tentar construir um entendimento mais amplo, né? O meu estado, por exemplo, já está trabalhando a questão legal. Né? É isso que eu ia perguntar, se existe a ideia de entrar na justiça? Já está trabalhando isso porque o Estado se ressente desse ajuste há muito tempo. E agora chega o momento de repor, de atualizar e sendo prejudicado, né, a população representada pelo governo do Estado, pela própria bancada. Nós vamos trabalhar de outras maneiras, porque a lei também é o bom senso, né? É a justiça, é o bom senso, e isso tem que ser levado em conta. Então, nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para trabalhar até esse restinho de ano, porque isso tem que acontecer ainda agora. Pois é, para valer para as eleições do ano que vem, teria que ser decidido definitivamente... A lei diz que no ano anterior à eleição, né, Marcelo? Até dezembro, até 31 de dezembro. Temos que dar um jeito nesse negócio. Então, o problema todo aí, Vânia, a essência... Porque não vai aumentar, deputado. Da questão... Teria que haver uma nova lei para aumentar o número de deputados hoje. É aquilo que você falou numa das suas intervenções. É a invasão das competências do poder legislativo pelos outros poderes. Diga-se de passagem que, nesse caso aqui, foi o próprio Congresso que abdicou do seu poder. No caso, não foi invasão, né? E passou para o TSE. Mas o que é que diz o ministro Marco Aurélio do alto do seu saber jurídico? É que essa delegação ao TSE é inconstitucional. A Constituição não admite essa figura de delegar suas competências a outro poder. O Congresso Nacional é que tem que fazer a lei complementar dizendo: o Pará vai ter 21 deputados, o Piauí vai ter 9, o Amazonas vai ter 10, está entendendo? Então, nós é que temos que nos entender aqui e fazer essa lei complementar. Bom, eu agradeço a vinda dos deputados aqui para discutir. A gente vai continuar acompanhando essa questão, pelo menos até o fim do ano, todos de dedos cruzados, né? Os que ganham, os que perdem, vamos ver o que vai ficar decidido. O Brasil em Debate fica por aqui. Hoje nós discutimos a redivisão do número de deputados por estado com os deputados Zequinha Marinho e Marcelo Castro. Eu sou Vânia Alves, agradeço sua audiência e te convido a estar aqui conosco em nossas próximas edições. Até lá!